E aí é muito interessante que eu comecei a compor quando eu comecei a estudar o amor na perspectiva da psicologia, psicanálise, várias coisas, eu estudava o amor e foram as minhas primeiras composições. Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos ao Encontro de Compositores. Bruno Brasil é músico, compositor, instrumentista, educador, psicólogo e carrega consigo as dimensões desse país continental. Bruno Brasil, bem-vindo ao Encontro de Compositores. Prazer estar aqui com você. Bruno, o que tocava na vitrola da sua casa na infância? A pessoa importante para mim na música é o meu pai, né? Assim, e ele, o Nelson. E quando eu era pequenininho, ele já, quando eu estava na barriga da minha mãe, para me acalmar, ele colocava Stevie Wonder. Então isso foi uma das primeiras coisas que eu ouvi na vida. Meu pai, ele é colecionador de discos. Ele tem uns 600 discos lá em casa, tudo organizadinho, assim, tudo, então a gente ouvia de tudo. Mas eu via muito Stevie Wonder, eu via de tudo, Michael Jackson, mas também, claro, muito samba. A minha adolescência foi na década de 90, né? Sim. Então tem de tudo, Fundo de Quintal, Zeca Pagodinho, Almir Neto e também todo o pagode 90. E quando você começa a colocar a música na vitrola, na rádio, no toca-fita, o que você começa a escutar? Eu escutava muito pagode. Eu poderia falar uma coisa assim, nossa, assim, tudo, mas eu estava adolescente na década de 90 e é isso. Eu também, colava nos shows, no Vale do Engabaú. Exatamente. Rádio 105, Asa de Aia. 105, exatamente. Só pra contrariar. Exato, só pra contrariar. Raça Catinguelê, Negra. Raça Negra, Catinguelê. Sensação. Se escutei muito. Muito, 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 muito. Sim. Então é isso aí. Assumindo já que meu coração é pagodeiro. Poxa, continua. E Bruno, como é que você passa a fazer música? Logo de início, meu pai ele foi me ensinando a tocar os instrumentos, né? Ele me ensinou, começou com cavaquinho, depois ele me ensinou a tocar instrumentos de percussão. Aí eu tive um grupo, né? A gente tinha um grupo que a gente tocava samba, e choro e pagode. Minha primeira apresentação foi com 14 anos, né? E aí, com 14 anos, eu, o Fafá Reis, meu irmão, tudo, a gente tinha uma agendinha de shows mesmo assim. E Bruno, como acontece sua primeira composição? Quando eu começo a me preparar para ser psicólogo. E aí é muito interessante que eu comecei a compor quando eu comecei a estudar o amor na perspectiva da psicologia, psicanálise, várias coisas, eu estudava o amor. E foram as minhas primeiras composições, misturando o que eu estava aprendendo de teoria com a musicalidade, saíram as primeiras canções sobre o amor. Uau! Risos chega nesse contexto? É uma ótima pergunta. Risos é a minha primeira composição, assim. E também foi a primeira composição que mais de 5 pessoas conheceram, né? Quando passa da família Exatamente. E outros amigos. E também foi a canção que eu lancei essa canção e mais de 5 pessoas me conheceram e eu assumi o nome Bruno Brasil. Riso pelas ruas, pra onde você vai levar meu coração? Estamos de mãos dadas, não sei até quando. Riso pelas ruas, pra onde você vai levar meu coração? Estamos de mãos dadas, não sei até quando. Fala pra mim de toca-fita. Bom, vou contar uma história rapidinho aqui. Eu tinha mais ou menos uns 18 anos, me chamaram para tocar, eu tocava em bar, mas tocava em eventos assim também, né? Aí me chamaram para tocar no lançamento de um prédio. Era um prédio chiquetoso, assim, tudo, no lançamento de um prédio. Aí eu tocava 1 horinha, parava 30, tocava uma, parava 30, e eu toquei meus 30 minutinhos, beleza, vou tomar uma água, assim, tudo. Só que na hora que eu fui tomar uma água, eu vi a planta do prédio. E aí eu comecei a olhar para a planta e falei, nossa, que bonito, né? Porque aí tinha piscina, tinha quadra de tênis, tinha, né, toda aquela coisa, né? E aí, beleza. Enquanto eu tô olhando aquela planta assim, tudo, nossa, que legal e tal, tudo, aí chega a polícia, eles me deram voz de prisão e me algemaram
e começaram a me levar. Assim, eu fiquei repassando várias vezes essa cena porque eu não conseguia entender o que tinha acontecido. Hoje, claro, eu penso, tem toda uma estrutura, eu sei que isso é racismo, eu sei que isso, mas como é uma coisa muito rápida, você não dá tempo de entender. Sorte que os corretores, eles correram atrás do policial que estava me levando e eles falaram, você é louco? Ele é o músico, ele está tocando aqui e você vai levar ele por quê? Né? E o policial ficou discutindo e tal tudo, o policial falou assim, não, é ele. Roubaram um toca-fitas e correram para cá. E ele não teve dúvida, entendeu? Ele falou, é claro que esse moleque preto descontextualizado está disfarçando. Mas o bom é que tem pessoas, eu tenho insistido nisso, pessoas como você, da sua geração, homens e mulheres maravilhosas que inclusive têm passado nesse programa e têm criado uma nova perspectiva de vida. E isso é uma das coisas mais significativas que a gente tem vivido esse momento, de criar referência para as crianças pretas, das mulheres serem as suas próprias referências de produção cultural, artística, de ser humano. Então, apesar do momento difícil que a gente vive, também é um momento em que as peças, né, estão se movendo. A minha bisavó nasceu na lei do ventre livre, então ela ainda era escrava. Meu avô foi o primeiro, minha avó foi a segunda, a minha mãe a terceira e eu quarta. E aí eu acho bizarro pensar nessa história, porque a gente está em 2021 e eu sou a quarta geração de pessoas não escravas. E você falando nisso, né, eu lembro de uma cena muito bonita, né? Quando eu comecei, teve uma parte que eu comecei a dar aula na graduação de psicologia, né? E aí teve um dia que terminou a aula, né? E aí um aluno preto veio falar comigo, né? Ele falou assim, professor, posso falar um pouco com você? Posso te falar uma coisa? Estou muito feliz porque eu nunca tive um professor preto, né? E é isso, assim. E é bem comum, né? No cenário da psicologia, é muito raro você ter não só um professor preto, como um teórico preto ou como uma teoria que vem, uma teoria afrocentrada. Contraponto. É porque nós estamos falando aqui desses grandes locais de conhecimento, do saber, instituições formalmente reconhecidas. E o Bruno Brasil é da Zona Norte. Sim. Convive, né? Conhece a situação do contraponto que a gente vive cotidianamente nas periferias de São Paulo, né? Como é que surge essa música que está discutindo a chuva, a enchente? A música, não só a música Contraponto, mas todo o projeto Contraponto eu fiz com um grande parceiro meu, Fernando Diniz. Sim. E deixa aí um abraço para ele também. E a música Contraponto, tem a música Choveu nesse disco também e tudo mais. Elas são músicas que elas vão falando bastante do cotidiano, assim, né? A música Contraponto, por exemplo, ela fala de um cara que ele é um morador de rua, que ele tá tranquilão, e um cara que tá apressado, querendo passar para ir trabalhar, né? Mas a música Choveu, por exemplo, ela conta sobre um dia que, na verdade, teve enchente na casa do meu amigo, o Fernando. Você pode tocar um pedaço de Choveu pra gente? Choveu, choveu, e agora o que fazer com a minha casa? O jeito vai ser ver o que sobrou. Quem foi que deu a ordem pra descer toda essa água? Que foi passando e até carro levou. Aí vai. No início a chuva tava incomodando o vizinho. Pensei que lá em casa tava tudo tranquilo, mas quando eu fui ver a água, foi como um ladrão chegando bem de mansinho, entrando pelos fundos e pisando macio, e você dormindo sem ver nada. E ainda bem que meu cavalo sabia nadar. E aí, na sequência, vem um trabalho chamado Jogo. Como é que foi a composição desse trabalho? Eu comecei a estudar psicologia e tal, tudo. Eu tinha um grande amigo, o Michel, um japonês, gente boa pra caramba. E aí a gente começou a estudar o amor na perspectiva da psicanálise, só que a gente ficou um pouco decepcionado, porque era uma desgraça que só. O Freud não é muito otimista. Sim. Ele não é, não. Tá. E aí
E a gente tava ali no meio da faculdade, tudo. A gente queria estudar um pouco também para ver se a gente pegava alguém e tal, tudo, né? Lógico. E aí a gente começou a estudar e a gente foi percebendo uma desgraça, que o amor era um jogo, que tinha a ver com a sua relação com o pai, a relação com a mãe, que era muito difícil dar certo. Eu quero ver jogo. Opa, vamos lá. Veja bem, ela quer passar a noite com você, mas vai ficar dizendo que não pode ser. Tô vendo que essa moça tá jogando. E você, doido pra ligar e ainda não ligou. Tá fazendo esforço pra conter esse amor que a moça também sente e não diz nada. Tu tá querendo sim, e viu no olhar da moça que desejo tem, mas a cultura pede, você joga também. E assim a humanidade vai jogando e amando. E quem nunca jogou é rico de sorte, ainda não amou. Não sabe como o fim desse processo é bom. Quando termina os beijos e guisadas, não dá pra fugir do jogo. Tudo no amor é um jogo. Até parece que dá pra amar sem jogar. Não dá pra fugir do jogo. Tudo no amor é um jogo. Até parece que dá pra amar sem jogar. Veja bem, ela quer passar a noite com você, mas vai ficar dizendo que não pode ser. Tô vendo que essa moça tá jogando. E você, doido pra ligar e ainda não ligou. Tá fazendo esforço pra conter esse amor que a moça também sente e não diz nada. Tu tá com medo sim, e quanto mais desejo, mais medo tem. De um outro lado a moça se defende também, e os dois se defendendo vão jogando e amando. E quem nunca jogou é rico de sorte, ainda não amou. Não sabe como o fim desse processo é bom. Quando terminam os beijos e guisadas, não dá pra fugir do jogo. Tudo no amor é um jogo. Até parece que dá pra amar sem jogar. Não dá pra fugir do jogo. Tudo no amor é um jogo. Até parece que dá pra amar sem jogar. Bruno, você toma metrô? O que acontece na história do metrô? Eu morava na Zona Norte, como eu já falei, e eu comecei a trabalhar aqui na Zona Sul. Então, eu demorava muito tempo, assim, demorava com certeza mais de 2 horas para eu conseguir chegar no trabalho. E depois para voltar, então era mais ou menos 4 horas de transporte público, metrô e tudo mais. E aí teve um dia que eu cheguei muito puto em casa, e aí eu fiz essa música. Aí, sério. Então a Sé é uma música de muita raiva, assim, né? Um trechinho da Sé. Gente, aqui tá muito quente, aqui tem muita gente. Foi tão de repente, tudo novamente. Mano, sai da frente, brisa sai da mente. Tô com a cabeça quente, os homens sempre mentem.
gente, aqui ninguém reclama, isso não vai parar. Aqui tem muito Zé indo parafusar, e aqui tem muito nariz pra respirar e pouca boca pra reclamar. Que pare o metrô, hoje eu não vou descer na Sé, hoje eu vou pro trampo a pé, nem metrô nem busão. Isso aí, nervoso, é praticamente um rock and roll. Quem é o Bruno Brasil hoje? O que você está compondo? O que você está tocando? O que está te despertando nesse momento? Nos últimos 2, 3 anos eu tenho me dedicado muito à psicologia. E esse evento, essa entrevista é uma coisa muito importante mesmo, é legal dizer. Porque faz muito tempo que eu não me apresento como Bruno Brasil, muito tempo mesmo. Quando eu recebi lá o convite da Paula, eu fiquei muito feliz, né? Porque o Bruno Brasil está aqui, mas ele estava há muito tempo nos bastidores ajudando o Bruno Reis a fazer as coisas acontecerem. Mas os meus planos agora, eles são conseguir juntar as coisas. Eu trabalho como psicólogo, eu estou em espaços muito, muito tradicionais. E aí a minha ideia é levar a negritude para esses lugares, né? Então, por meio da música, por meio de autores negros e tudo mais. E quero que essas coisas cheguem nesses cenários que seriam o mainstream assim, da psicologia onde eu tô. Eu quero levar essas coisas para esse lugar. Senhoras, senhores, este foi o Encontro de Compositores de hoje com Bruno Brasil. Sigam nossas redes sociais no Facebook, no Instagram e no YouTube, Encontro de Compositores SP. Até a próxima.